Fala, minhas queridas! Doutores, vamos finalmente então adentrar agora o nosso Código de Trânsito Brasileiro e eu já vou adiantar aqui com você que a nossa metodologia de ensino vai seguir, meus amigos, um regramento de artigos do Código de Trânsito. Eu particularmente gosto de trabalhar o Código de Trânsito Brasileiro em tópicos, você vai perceber isso ao longo das aulas. A meu ver, isto é um pouco mais interessante do ponto de vista didático. Você guarda mais quando o conteúdo está organizado aí no seu material, né? E claro, nas suas anotações, afinal de contas, tá? Então aqui nós vamos seguir uma sistemática de hierarquização de tópicos, fazendo as respectivas observações que são interessantes e dando também a relevância a cada tipo de assunto que será aqui tratado. Então agora nós vamos dar início ao estudo do Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503 de 97. Para nós começarmos a falar do CTB, é interessantíssimo que eu traga para você algumas concepções iniciais, vale dizer, algumas características inerentes ao nosso Código de Trânsito. Para nós abordarmos este assunto, eu deixei uma imagem no seu material e que eu vou explorar com você aqui na nossa tela. Olha só. Primeiramente, meus amigos, o Código de Trânsito Brasileiro, repare, o CTB, é o nosso terceiro documento formalizado em lei. Ele é o terceiro código que que foi criado, melhor dizendo, né, aqui no Brasil. Nós já tivemos dois anteriores ao atual. No entanto, meus amigos, eu já adianto, hein? Existe um projeto de código de trânsito novo, que inclusive vai absorver muitas resoluções do CONTRAN, já em tramitação no Congresso. Então, minha recomendação, meu brother, passa logo. Passa logo porque o novo CTB está extenso, mais extenso do que o atual. Beleza? Então veja, é o terceiro documento formal. Tecnicamente, o CTB está organizado, meus amigos, em 341 artigos, só que em tese, já que houve muitas inserções de artigos aqui também no CTB. A título de exemplo, os artigos relativos a motoristas profissionais. Então repare que, na verdade, em tese nós temos 341. Isso extrapola com bastante tranquilidade 360, 365 artigos. Muitos foram inseridos no bojo, o que leva àquela terminologia, né? Artigo 67A, B, C, D, E, né? Existem as letras que acompanham muitas vezes o número dos artigos. Então, pela contagem, isto extrapola sim os 341. O CTB é organizado em 22 capítulos, meus amigos, sendo 2 capítulos atualizações também promovidas por lei. Originalmente ele foi sancionado com 20 e depois, posteriormente, portanto, inserido mais 2 capítulos importantes que nós veremos no momento oportuno. Além disso, na origem do CTB, ele foi sancionado com 2 anexos. O anexo 2, meus amigos, ele foi revogado pela Resolução 160 de 2004. Olha que interessante. O CTB, ele tem o anexo 1 e o anexo 1 trata de definições. Definições do que é uma via, definição basicamente do que é via urbana, via rural, estrada, rodovia. Então você vai perceber que o anexo 1 traz uma série de definições. Definições que nós vamos ver cansativamente ao longo das nossas aulas. Minha recomendação, imprima o anexo 1 do CTB e mantenha ao seu lado a todo momento do estudo. É a recomendação que eu te dou. Ele vai facilitar em muito a sua vida, tá? O anexo 1 é também alvo de estudo que, inclusive, sofreu modificações recentes do ano de 2021, hein? Então veja a importância de se estudar o anexo 1. Todo mundo às vezes acaba estudando o CTB sem se preocupar com o seu anexo. Você não pode fazer isso. Já o anexo 2, ele trata, na verdade ele tratava de algumas sinalizações. Só que isso foi revogado, meus amigos, pela Resolução 160 de 2004 e que é inclusive complementado por um catatal chamado de Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, que inclusive, em 2021, também tivemos atualização. Então repare, no CTB no geral nós temos 22 capítulos para estudar, mais o anexo 1 e mais a resolução 160 de 2004, tá? Vamos avançar.
Didaticamente, o CTB pode ser organizado em duas partes. Uma parte administrativa, que vai do artigo 1º até o 290, depois pula para o 313 ao 341, e também existe uma parte criminal, meus amigos. O CTB define crimes, Pedro? Define. Olha só, a parte criminal, inclusive, é dividida em parte geral e parte especial, disposições gerais sobre crimes e crimes em espécie. Então, repare, artigos 291 e 312b é o foco de fato que nós temos aqui. Sem dúvida, doutores, uma parte muito cobrada em provas de concurso, por algum motivo não foi cobrado na prova da Polícia Rodoviária Federal de 2021, mas isto não significa que não vai cair de novo, tá? Todas as provas da PRF anteriores a 2021 cobraram massivamente a parte criminal. 2021 foi uma exceção. Então você vai precisar dominar muito bem a parte criminal do CTB. Tudo bem? Visto isso, eu apresentei para você basicamente as características do nosso Código de Trânsito. Agora, nós vamos avançar na matéria e eu quero trabalhar com você a aplicação. Esta aplicação, meus amigos, ela decorre do estudo do artigo 1º. Lembrando que nós estamos neste momento localizados topograficamente no capítulo 1, que são as disposições preliminares do CTB. E no capítulo 1, quando você inaugura o seu estudo lá no artigo 1º caput, você vai ver que o Código de Trânsito Brasileiro afirma que aplica-se este código nas vias terrestres abertas à circulação. Olha que coisa! Então, da aplicação do CTB, nós tiramos a essência do dispositivo lá do caput do artigo 1º. É isto que eu quero trabalhar com você. O caput vai falar que aplica-se este código nas vias terrestres abertas à circulação. No entanto, como existe também uma parte criminal do CTB, nós temos que aplicar por analogia o Código Penal também. Não é à toa que a doutrina subdivide a aplicação do CTB em duas searas. Primeiramente, seara administrativa e seara criminal. Vamos lá. O Código de Trânsito Brasileiro é aplicado na seara administrativa às chamadas vias terrestres abertas à circulação. E eu vou pedir para você destacar muito bem essa história de vias terrestres. Doutores, o Código de Trânsito não é aplicável a vias aéreas, nem mesmo a vias marítimas. O CTB somente é aplicado a vias terrestres. Em vias aéreas, nós vamos aplicar os normativos presentes lá nas Forças Armadas, especificamente da Aeronáutica, e nas vias marítimas, toda a regulamentação dada pela Marinha. No que tange às vias terrestres, meus amigos, nestes casos, aí sim eu aplico o CTB. Pedro, mas por que seara administrativa? Ora, quando eu cito para você esfera administrativa, eu estou falando basicamente de regulamentação, de sinalização, eu estou falando de autuação, eu estou falando basicamente de fiscalização. Isto se aplica somente às vias terrestres que são abertas à circulação. Não se aplica a vias terrestres privadas. Cuidado! Não se aplica o CTB, administrativamente falando, a vias que são privadas. É por isso que, no caso de uma autuação por infração de trânsito, ela não é cabível em vias que são privadas. Se eu botar o meu filho de 17 anos que não é habilitado para conduzir um trator lá no meu sítio, ele não está praticando infração alguma, porque ele não está numa via aberta à circulação. Percebeu a importância disso? Então isto vem a ser a seara que nós chamamos de seara administrativa. Agora, do ponto de vista criminal, fala para mim. Se o indivíduo estiver praticando um crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro em uma via privada, é possível você prender o indivíduo em flagrante? Aí sim, meus amigos. Aí sim é de fato possível. E aí, claro, é só você prestar atenção nos aspectos que são técnicos. Vamos para o exemplo.
Você matar alguém culposamente na condução de um veículo automotor dentro da sua fazenda, isto é crime de trânsito. Então a polícia, neste caso, pode sim adentrar a sua propriedade privada para autuá-lo em flagrante. Isto é crime. E crimes, no que tange a aplicação no território brasileiro, são regulamentados pelo artigo 5º do Código Penal. E o artigo 5º vai falar que considera-se território brasileiro, olha que interessante, basicamente o espaço terrestre, o espaço aéreo, o espaço subterrâneo e 12 milhas marítimas. Então veja que o espaço terrestre é tudo. Pouco importa se a via é privada ou se a via é pública. Então os crimes, no que tange a aplicação dos crimes do CTB, eles se aplicam a qualquer via. Agora, quando nós falamos da parte administrativa, aí não. Somente se englobam aqui as vias chamadas de vias terrestres abertas à circulação. Muito cuidado com este aspecto que também acaba sendo um pouco mais técnico. Além disso, meus amigos, já que nós falamos desta classificação quanto ao território de aplicação do CTB, eu também preciso trabalhar com você uma segunda classificação. E esta segunda classificação basicamente diz respeito à aplicação quanto aos veículos e pessoas, sejam elas proprietários ou condutores destes veículos. O CTB também deve ser aplicado, presta atenção agora, a pessoas que são nacionais ou estrangeiras. Pouco importa se é o proprietário ou se é o condutor. Pouco importa se é um veículo nacional ou um veículo estrangeiro. Isso aqui já foi alvo de prova. Então repare, no que tange a aplicação do CTB quanto às pessoas e a veículos, eu aplico também o CTB a veículos que são estrangeiros. Então imagine, um carro, um veículo, de um cônsul argentino está aqui no Brasil. Este veículo, lá do consulado argentino, ele deve obediência às normas do CTB? Claro que sim. Você já imaginou se ele fosse dirigir da forma que ele quisesse? Então não, atente-se, tá? Ele não pode fazer o que ele quer aqui nas vias públicas. Neste caso, fala-se, portanto, em aplicação quanto a veículos e pessoas, tanto a veículos e pessoas nacionais, quanto a estrangeiros. Esse é outro aspecto da aplicação que nós temos do Código de Trânsito. Tudo bem? Vamos avançar. Agora, já que nós estamos tanto falando em trânsito, você já conseguiu entender a aplicação do caput do artigo 1º. Agora eu tenho que me desdobrar aqui com você, basicamente no parágrafo 1º. Lembrando que esta aplicação quanto a veículos e pessoas nacionais e estrangeiros, você encontra positivado, sabe aonde? Artigo 3º do CTB. Então eu já matei com você aqui o caput do artigo 1º e o artigo 3º. Agora nós veremos o parágrafo 1º. Graças a Papai do Céu, o CTB conceituou para nós, meus amigos, o que é trânsito. Então o parágrafo 1º do artigo 1º fala de fato o que é trânsito. Ora, trânsito é a utilização das vias por pessoas, veículos ou animais. Trânsito é a utilização das vias por pessoas, veículos ou animais. Estes animais podem estar isolados ou em grupos, conduzidos ou não, com a finalidade de realizar circulação, estacionamento, parada e operações de carga ou descarga. Então veja, eu esquematizei o conceito de trânsito aqui para você. De novo. Trânsito é a utilização das vias. Pedro, o que são as vias? Calma, adivinha onde o conceito de via está previsto? Anexo 1 do CTB. E nós já vamos trabalhar. Então repare, trânsito é a utilização das vias por pessoas, veículos e animais. São aquilo, meus amigos, que nós chamamos de usuários da via. Os animais também são usuários da via? São. Cuidado com isso. Então, trânsito é a utilização das vias por pessoas, veículos ou animais. Estes animais podem estar isolados ou em grupos, podem estar conduzidos ou não, com o objetivo de se realizar uma circulação, estacionamento e parada e operações de carga ou descarga. Já vou adiantar um aspecto com você. Imagine que um caminhão
queira, meus amigos, fazer uma descarga de mercadoria lá na vendinha que a gente tem na esquina. Este caminhão, para realizar a descarga, essa descarga pode ser feita na via pública, ou ele deve estacionar, ele deve parar, a que de fato é equiparado à operação de carga ou descarga. Isso é questão de prova. Presta atenção. As operações de carga ou descarga são, doutores, regulamentadas pelas mesmas normas de estacionamento. Tudo bem? Então a operação de carga ou descarga, ela deve obediência às mesmas normas de estacionamento. Preste atenção nisso, as bancas adoram perguntar. Elas falam que deve ser observado as mesmas regras da parada, que nós veremos lá em normas de circulação e conduta. Não, na verdade isto se dá nas mesmas normas do estacionamento. Ok? Visto isso, eu supero o conceito de trânsito e nós vamos avançar para ver o que é de fato via. Segundo o Código de Trânsito, doutores, lá no anexo 1, o que é a via? Vem comigo. Olha só, olha o conceito de via dado pelo anexo 1. Segundo o anexo 1 do CTB, via é uma superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, sendo formada compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, a ilha e o canteiro central. Então veja, nós temos aqui na verdade 5 elementos que integram a via: a pista, a calçada, o acostamento, a ilha e o canteiro central. 5 elementos. Para facilitar ou para piorar a nossa vida, o CTB conceitua cada um deles. Vamos ver? Rapidinho, sem perder muito tempo. Acostamento é uma parte da via diferenciada da pista de rolamento, destinada à parada ou estacionamento de veículos em caso de emergência, e à circulação de pedestres e bicicletas quando não houver um local apropriado para esse fim. Então veja, o acostamento como regra, ele não é utilizado como via de trânsito, meus amigos, via de circulação de veículos. Não é à toa que o CTB penaliza com multa o indivíduo que transita pelo acostamento. Viu? Então, como regra, o acostamento ele serve para estacionamento e parada no caso de emergência. Ele somente servirá como elemento de circulação quando estivermos falando de pessoas e de bicicletas, quando não houver uma via adequada ao trânsito destes agentes. Beleza? Então, isto é acostamento. Calçada. Calçada é uma parte da via normalmente segregada em nível diferente, ou seja, tem um meio fiozinho que separa ela do nível da pista. Pode perceber, isto significa segregada em nível, tá? Não destinada também à circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação de um mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins. Tá vendo? Meus amigos, é inclusive considerado infração de trânsito se transitar pelas calçadas. Nós vamos falar isso também no momento oportuno, tá? Mas o trânsito nas calçadas é considerado também infração de trânsito. Cuidado com isso. Então, por exemplo, alguns motoboys que transitam pela calçada não pode. Alguns ciclistas que transitam pela calçada também não pode. Tá vendo o nível e a importância disso? Agora nós vamos lapidar muitas vezes um conhecimento que você foi agregando ao longo da sua vida que deve ser considerado à luz da lei. Vamos avançar. Canteiro central. O canteiro central é um obstáculo físico, construído como separador de duas pistas de rolamento, eventualmente substituído por apenas marcas viárias, que a gente chama de canteiro fictício. Tá? Existe também a ilha. A ilha também é um obstáculo físico. Eu quero que você destaque isso aqui. Ambos são obstáculos físicos, tanto o canteiro central quanto a ilha. No entanto, a ilha ela é destinada, meus amigos, à ordenação de fluxos de trânsito em uma interseção. Ora, na ilha você tem interseção, doutores. No canteiro central você não tem interseção. Vamos, por exemplo? Olha só. Imagine a seguinte situação hipotética. Vou até pegar a caneta preta aqui.
Nós temos basicamente muitas vezes um canteiro central em nível, né? Nesse canteiro central pode ter árvore, pode ter grama, pode ter alguma coisa, separando basicamente o fluxo nestas vias. Agora repare, eu vou desenhar um objeto que você já deve estar familiarizado, né? Veja, eu tenho basicamente uma estrutura aqui e também uma estrutura que faz isso aqui, ó. Olha que bonitinho, né? Você já deve ter visto isso aqui. Isso aqui é uma ilha. Por quê? Porque ela serve para ordenação de fluxo. O veículo que muitas vezes segue por aqui, ele vem para cá na expectativa de fazer o quê? Ou seguir reto ou virar. Faz sentido ou não faz? Então isso aqui é uma ilha. A ilha, portanto, ela cuida, repare, da ordenação do fluxo em uma interseção. Ok? E para nós fecharmos, vamos ver o conceito de pista. É a parte da via normalmente utilizada para a circulação dos veículos, identificada por elementos separadores ou por diferença em nível em relação a calçadas, a ilhas ou até aos canteiros centrais. Essa diferença em nível, meus amigos, eu quero que você interprete como sendo uma diferença de altura, tá? A calçada normalmente ela tem um meio-fio que é mais alto. O canteiro central normalmente tem um meio-fiozinho ali que também é um pouco mais alto, tá? Além destes conceitos, nós temos que ver também o conceito de faixa de domínio. É uma superfície lindeira. Pedro, o que é uma superfície lindeira? Lindeira, meus amigos, significa vizinha. Circunvizinhança, tá? Então repare, está na linde, está ali vizinho. Então a faixa de domínio é uma superfície lindeira às vias rurais, delimitadas por lei, tá? E sob responsabilidade do órgão ou entidade de trânsito competente pela circunscrição da via. Normalmente este órgão, meus amigos, que vai ter que se pedir autorização é o órgão executivo rodoviário de trânsito. A nível federal, o DENIT. A nível dos estados e do DF, o Departamento de Estradas e Rodagem, ou órgão que é de fato análogo. E apenas isso. No âmbito dos municípios não existe, na verdade até existe, né, o Demutrans, desde que seja uma via rural municipalizada. Então nós temos o Demutrans aqui também regulamentando. Então isso é uma faixa de domínio. Para facilitar ainda mais a sua vida, o que o Pro fez com você? O que o Prof fez para te ajudar? Eu esquematizei. Eu esquematizei para você conseguir visualizar esse aspecto de maneira técnica. Vem para cá. Olha só. Quando nós analisamos essa figura, eu tenho que diferenciar com você a faixa de domínio e a via. Faixa de domínio, meus amigos, basicamente corresponde a toda esta superfície e toda esta superfície aqui, que a gente chama de área ou faixa lateral. Então repare no que vem a ser essa história de faixa de domínio. É uma superfície lindeira às vias rurais delimitada. Então, quem vai cuidar de tudo isso daqui vai ser o órgão executivo rodoviário de trânsito, tá? E aí veja, aqui nós temos a via. E a via é formada por acostamento ou calçada, mais externamente localizado. Ao centro, ao centro não, mais para as laterais do canteiro central, nós temos a pista de rolamento. A pista de rolamento, ela é formada por faixas de trânsito. Duas aqui e duas aqui. Então nós temos duas pistas de rolamento dentro desta via no exemplo. Cada pista de rolamento tem duas faixas de trânsito. E ao centro nós temos o quê? Aquilo que a gente chama de canteiro central, ou aquilo que poderia também ser uma ilha. Então isto vem a ser, meus amigos, a caracterização daquilo que nós genericamente chamamos de via. Aí fica fácil para você conseguir visualizar a partir deste esquema. Ok? Então agora você consegue interpretar. Trânsito é a utilização das vias, ou seja, utilização de acostamento, utilização de calçada, utilização da pista de rolamento, utilização das faixas de trânsito, do canteiro central e das ilhas. Então repare, utilização das vias por pessoas, veículos e animais. Pedro, um animal, você está viajando. De repente você vê uma vaca lá no acostamento. Essa vaca no acostamento é considerado trânsito? É um animal que está presente na via, mais precisamente em uma parte da via chamada de acostamento. Lembrando que a terminologia acostamento é utilizada para vias rurais, enquanto calçada é utilizado para vias urbanas. Tudo bem, meus amigos?
Assim, nós fechamos esta primeira parte do nosso estudo, que diz respeito basicamente às disposições preliminares, e nós matamos o caput do artigo 1º, o artigo 3º e o parágrafo 1º do artigo 1º. Ok? Visto isso, eu finalizo por aqui e na sequência daremos continuidade ainda à temática de disposições preliminares.